O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ora, vós sois sal da terra. Se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estais na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se, vamos fazer uma reflexão. Nós estamos na 5ª semana do tempo comum, é um período litúrgico, onde os cantos e as leituras têm que ser iguais, o mesmo tema. Eu vou me ater apenas no Evangelho, que tem uma mensagem muito rica para nós. Meus queridos, quando Jesus veio ao mundo, 2030 anos atrás, antes de fundar a nossa igreja, ele encontrou uma sociedade corrupta, uma sociedade muito longe dele, dos seus ensinamentos. O povo judeu, que é a descendência de Jesus, era um povo rígido nas leis e nas normas. Exemplo, eles tinham as interpretações errôneas. Quem tinha um problema físico ou psíquico não podia entrar no templo. Deus nunca fez, nem fará, acepção de pessoas. Depois as pessoas cobravam muito, aquela dureza de lei. Aí vem Jesus, que nasceu lá em Belém, que de toda aquela região de Israel, da Judéia, era a região mais, para a gente entender bem, de gente perrapada. Para quem lê Bíblia, vai lembrar que quando Jesus nasce, o profeta exalta toda a região de Belém. E tu, Belém, terra de Judá, de agora em diante, não serás a menor entre as outras cidades, porque de ti nasceu o Salvador da humanidade. Belém, de uma cidadezinha de gente pecadora, de gente excluída, passa a ser a principal cidade do mundo, porque dela veio o Salvador. Jesus, aos 30 anos, começa a sua pregação. Traz um estilo de vida novo, diferente daquilo que se pregava e se escutava no templo, que no mundo judaico chama-se sinagoga. E aí começa Jesus. Então, nos seus ensinamentos, hoje, ele diz assim: vós sois como sal. Se o sal perde o sabor, para que serve se ele fica insosso? Em outra versão, Jesus diz assim: vós, que somos nós que nos dizemos cristãos. Falei uns 2 domingos atrás, há uma diferença muito grande, não adianta ninguém achar bom ou ruim. Aqui estamos todos reunidos, mas não significa que estamos unidos no amor, na compreensão, no respeito, na misericórdia. Essa é a diferença. As desgraças que ocorreram de Cristo até hoje, fomos nós católicos e evangélicos que realizamos. Não adianta tapar o sol com a peneira. E ainda continuamos a fazer a mesma coisa em nome de Cristo. Nada de acordo com o seu evangelho. Então ele diz assim em outra versão: vós sois como luz entre as trevas. Ele diz uma comparação interessante. Não existia eletricidade, mas existia vela, candeeiro. Ninguém acende uma lâmpada, um candeeiro, uma vela, para colocar debaixo da cama ou da mesa. Acende-se para colocar em cima para clarear todo mundo. E aqui ele diz assim sobre o sal, é a mesma coisa. É com as vossas boas obras que as pessoas verão que vós sois de fato meus seguidores, que nós chamamos em outra linguagem os frutos.
Nós estamos no ano 2023, há 2000 e vamos colocar 23 anos de cristianismo, mas nós hoje, se nos igualarmos, nós não estamos muito longe dos nossos irmãos muçulmanos que jogam bomba para tudo que é lado. Só não matamos com a arma, às vezes, mas matamos com a mentira, com a fofoca, com a calúnia, com a puxada de tapete, com a exclusão, com uma rejeição, com o orgulho, com a arrogância, com a prepotência. Nós somos assim. Por isso que nós temos que a cada dia fazer uma revisão de vida profunda. Eu gosto de dizer nas confissões, gente, vamos aprender aqui, para quem tem filho, para quem tem neto, é bom aprender uma pequena coisa que aliás, é muito grande. A gente encontra muito, olha, a lei está cheia de criança ali. Nunca pense, eu vou dizer uma linguagem bem direta para vocês entenderem. É criança, é um bando de babaca, não é não. Eles gravam muito mais do que nós adultos. Já escutei muito de criança, padre, eu não gosto de ir na igreja, mas por que você não gosta? Minha mãe não sai da igreja, meu pai não sai da igreja, mas em casa Deus o livre e guarde. Vocês já escutaram isso? Mau exemplo. Que cristianismo é esse que a gente vive e prega? Padre, eu não gosto, sou muito chegado na igreja, mas por quê? Meu pai só vive com o texto na mão, minha mãe também. Em casa dá coisa em todo mundo, na vizinhança, no trabalho. Eu gosto de citar esse exemplo do grande líder político e religioso da Índia, Mahatma Gandhi. Para quem já assistiu o filme ou já leu o livro. A Índia, um país rico, milenar, que vivia sob a exploração dos ingleses. Os ingleses roubavam todo o dinheiro da Índia, escravizavam todo mundo. Gandhi vai e pede ao rei a liberdade da Índia. O rei não deu. Gandhi, muito sábio, na linguagem nossa do Ocidente, deu-lhe um murro tremendo com simples palavras. Majestade, o vosso Deus desceu do céu para pedir a liberdade do povo de Israel, que estava sob a opressão, sob a mão forte e a humilhação do rei Faraó. Eu venho pedir a vossa majestade a liberdade do meu povo, que vive na miséria, na exploração. Vossa majestade não concede. Eis porque eu não quero ser cristão, porque nem vocês cristãos seguem o vosso Deus. Ele matou o rei por aí. Para quem já assistiu o filme, para quem já leu a biografia, poucos dias o rei deu a independência da Índia, morto de vergonha. Nós usamos a palavra de Deus para excluir, para humilhar, para rejeitar e para justificar nossas maldades. Tem gente que é paranoica, psicopata, Deus está me falando aqui, se foi para unir é de Deus, se foi para dizer que não serve, que não presta, que não pode estar no nosso meio, isso aí é obra do diabo, porque Deus não exclui a ninguém. Por isso que nós estamos em uma sociedade que vocês, eu não vou dizer, eu vou começar os mais antigos, não vou dizer os mais velhos, né? Porque se é olhando, lendo a história, vendo o museu, ouvindo os mais antigos, que a gente tenta viver um bom presente e busca um futuro melhor. É a experiência. Então vamos lá, meus queridos. Se nós fizermos uma análise da nossa atual sociedade, nós vamos andar agora, a gente vê de esquina a esquina existe tipo de igrejas. Isso é uma desgraça, porque igrejas não significa pessoas convertidas, mas um fanatismo religioso, tanto católico como evangélico, não tem espaço, é os dois. O que Cristo quer de nós é o testemunho de vida, é o nosso exemplo, nas palavras e nas ações. Não vamos nos confundir, pensando que eu sou um cristão, exemplo, como eu sou católico, eu ando com o meu crucifixo, ótimo, mas essa simbologia religiosa sua está de acordo com as palavras e as práticas da vida do dia a dia? Se não está, tira o crucifixo, porque você está causando vergonha. Eu particularmente, Padre Roberto, sou a favor que tire todos os símbolos religiosos de câmaras de vereadores e do Congresso Nacional, porque tudo que não presta é aprovado ali, e lá está um crucifixo em nome de Deus. Você pergunta, mas que respeito essa gente tem pelos nossos símbolos, se o símbolo não está sendo uma barreira para que eles não votem aquilo que vai contra os preceitos cristãos?
Esse é o nosso problema. Para quem lê Bíblia, Jesus Cristo nunca escreveu nada, nunca. Só existem três momentos na Bíblia que diz assim: um evangelho diz que ele estava escrevendo na areia, outro que ele estava riscando. Por que ele não escreveu? Que para ele o que mais importava era o testemunho de vida, do que deixar uma carta magna para ser seguido. Para quem lê Bíblia e lê com atenção, os evangelhos foram escritos 60, 90, 120 anos depois de Cristo. Porque para ele o importante não era o escrever, mas o testemunho de vida. Por isso que ele diz: vós sois como luz entre as trevas. Com o vosso testemunho, todos verão que vós sois de fato meus seguidores. E outra palavra, ele diz assim: com as vossas ações, todos verão que os vossos frutos, que vós sois meus seguidores. É bom a gente parar, pensar, se a minha reza do terço, se a minha oração, se a minha vida toda semana vir à missa corresponde com o meu testemunho de vida. Porque vocês sabem que época de campanha, todo mundo ali fala em Deus, cita Nossa Senhora, mas os corruptos sempre são os mesmos. Passou a eleição, vocês não valem nada, como eu também não valho nada. Quando é época de eleição, falam em Deus, visitam as igrejas católicas, evangélicas, porque não tem testemunho de vida. E Jesus é muito claro. Por que ele coloca o sal? Alguém já parou para se perguntar no sal? Ele podia colocar outra coisa, porque o sal além dele dar sabor, ele consegue curar feridas. Os antigamente usavam o sal, o óleo e o vinagre, desde a época do Egito antigo. E o sal, ele pode ficar dentro de uma garrafa de vidro, passa 1000 anos, ele é sal. Se não fosse sal, ele seria uma coisa sem valor algum. E aí Jesus vai logo direto na ferida. Se o sal perde o sabor, de que adianta o sal? Se ele fica insosso, para que serve? Eu vou relembrar aqui, se vocês têm uma boa memória, não estou chamando ninguém de burro, pelo amor de Deus, mas uns têm a memória mais longa. Vocês se lembram quando faleceu o nosso grande e saudoso, hoje, São João Paulo II? Roma é 2 milhões de habitantes, 2 milhões e meio hoje. Quando ele morreu, na época era 2 milhões. Vamos colocar 3 hoje, né? Não sei se vocês se lembram que o prefeito de Roma estava pedindo ao mundo que ninguém fosse mais a Roma. Porque dentro de Roma, na semana do velório do Papa João Paulo II, ali tinha 5 milhões de pessoas do mundo inteiro. De modo especial, jovens. Aí existe uma revista, chama-se Forbes, não sei se alguém aqui já ouviu falar. A revista Forbes é americana, ela tem mais de 200 anos, ela só fala em economia. A primeira vez que ela falou em religião foi com a morte do Papa João Paulo II, a primeira vez que ela falou. E ela perguntou: o que tem este senhor, sobre João Paulo II, o que tem este senhor de cabelos brancos? Vocês se lembram quando ele ia falar, já babava devido à idade, que uma vez um cardeal da Alemanha pediu que ele renunciasse, ele respondeu na lata: eu administro a igreja com o coração e a cabeça, não com o corpo. O corpo já está muito frágil, mas o coração e a mente está firme e continuo a administrar, porque o Espírito Santo me guia e a guia. O cardeal ficou caladinho para sempre. Vamos lá. A revista Forbes perguntou: o que tem esse senhor de cabelos brancos, velhinho, que mal pode andar, mas que encanta multidões? Vocês se lembram da jornada mundial da juventude? Gente do mundo inteiro e até o Papa João Paulo. No dia que ele morreu, que foi um sábado, aqui no Brasil, 16 horas. Quando ele faleceu, a Praça São Pedro estava lotada de jovens. E ele, antes de fechar os olhos, despediu-se dos jovens, dizendo: enquanto tive saúde, fui até vocês. Hoje estou partindo, vocês estão aqui. Adeus e muito obrigado. E aí faleceu o grande Papa João Paulo II. Mas por que esses jovens foram atrás dele? Por que tanta gente foi lá para poder ver o corpo dele? Porque ele é o Papa? Não, porque sempre nós teremos. A igreja de Cristo continua como ele prometeu: as portas do inferno
não prevalecerão sobre ela. Porque ele era um velhinho com cabelos branquinhos? Não, porque a maioria dos papas tem cabelos brancos. Mas porque é um homem que ainda o mundo viu nele a luz que Jesus hoje nos chama a atenção. Vós sois como luz entre as trevas. Para quem tem boa memória vai lembrar-se que a BBC de Londres perguntou, na época, era presidente dos Estados Unidos, George Bush, o filho, o que o senhor tem a dizer do Papa João Paulo? O que é que ele falou? Ele fez, com testemunho de vida e as palavras e as ações, o que nós nunca conseguimos fazer pelas armas. O turco que lhe feriu 3 tiros, Muhammad Ali Aka, quando ele morreu, o que é que disse o turco? A igreja não perdeu apenas o Papa deles, mas também o meu Papa, que me ensinou a amar e perdoar. O turco que lhe deferiu 3 tiros. Quando João Paulo II foi questionado pela imprensa por que ele perdoou o turco, ele respondeu com muita clareza o que nós ainda não sabemos falar. O amor me ensinou tudo. Por isso é o que falta para nós cristãos católicos. Nós causamos vergonha com as nossas atitudes. Isso eu, padre, e muitos de vocês leigos. Falamos muito bonito de Deus para as pessoas, mas não o vivemos no dia a dia. Falamos muito em rezar, mas a nossa oração não se torna de fato um ato de perdão e de misericórdia para quem precisa. Cobramos o testemunho dos outros, mas nós também não vivemos. Por isso que Jesus é muito claro no Evangelho para quem lê a palavra. Ai de vós que causais escândalos a um desses pequeninos. O Jesus que daqui a pouquinho nós vamos comungar, o mesmo Jesus que daqui a pouquinho nós vamos vê-lo perto a perto diante dos nossos olhos. Por isso, seria bom que nós parássemos um pouco e meditássemos sobre a nossa vida. São Paulo diz assim no Evangelho, na carta aos Coríntios: ó vós que dormis, acordai. Gosto de citar, entre tantas, uma frase de São Padre Pio, quando ele diz assim: luta, esforça-te, trabalha para salvar a tua alma, porque aqui tudo é passageiro. Meus queridos, não vamos nos iludir. Nós temos muita religiosidade, que é uma diferença de ser cristão. O que é religiosidade? Eu sou devoto de Santa Filomena, de São José, de Nossa Senhora. Eu rezo o texto todo dia, uma vez por mês, as 1000 Ave Marias. Beleza, ótimo. Mas o nosso testemunho de vida corresponde com tanta devoção? Se não corresponde, cesse tudo. Que não está valendo para nada, não passa do teto. Porque Deus quer compromisso e não aparência de religiosidade. Eu não sei se vocês sabem, o texto que nós rezamos, quem é que criou o nosso texto? Muita gente católica não sabe. Quem criou foi os muçulmanos, os homens bombas que nós assim chamamos. São Domingos de Gusmão, quando foi no Oriente Médio pregar o Evangelho, ele viu que ainda hoje é assim, os nossos irmãos muçulmanos com o texto na mão. E aí ele fez uma versão católica. E Nossa Senhora do Rosário aparece a ele com esse título, Rosário, e pede que assim ele difunda essa devoção. Até hoje, não sei se alguém aqui já foi no Oriente Médio, quando você está lá, vou falar onde eu fui, né? Líbano, na Líbia, você está lá no Oriente Médio, todas as pessoas têm um texto na mão. Mas o testemunho de vida é péssimo. Por isso que Jesus é muito claro, meus irmãos. Ele é claríssimo para nós. Eu quero misericórdia. É isso que ele pede. Eu vou terminar. Para a gente perguntar-se, eu, Padre Roberto, eu fulano, eu Disseu, meu amigão ali, gente do meu coração, eu vivo o Evangelho de Cristo de fato, só de aparência no meu dia a dia. Então, meus queridos, vamos pensar nisso durante hoje a semana. Eu vivo o que o Cristo me pede. Eu termino lembrando a vocês o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é a leitura mais linda que eu encontro na Bíblia. Quando São Lucas relata os primeiros cristãos, que dizem assim: os cristãos tinham tudo em comum, tudo. Repartiam seus bens segundo a necessidade de cada um.
eram respeitosos, frequentes e obedientes no templo e aos discípulos. E com isso o Senhor Deus lhes dava bênçãos sobre bênçãos, porque eram obedientes aos ensinamentos do Senhor. Hoje inverteu. Hoje eu sou cristão, mas é eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, você que se dando, depois eu penso em você. Quando um bispo, um padre ou papa fala algo que é em nome do evangelho, eu não vou mais nessa igreja, eu não gosto desse padre. Porque muitos que se dizem cristãos querem que nós falemos o que lhes convém, mas não o que deve ser ouvido. Eu vou dar um exemplo, peço perdão do fundo do meu coração, sem querer ferir aqui a ninguém. Quando o telefone, o bendito telefone, que é muito útil para nós, era preso com um fio, nós éramos libertos. Hoje o maldito telefone, podemos andar com ele no bolso, nós somos escravos desse infeliz da besta fera. Porque eu estou dentro da igreja, estou com celular, eu não sei me concentrar na casa de Deus, se eu não tiver com celular, vendo Facebook, WhatsApp e conversando com o mundo. Escravidão, porque não sabemos ser leitores da palavra de Deus, mas somos escravos do celular. Obra de Satanás. Nas confissões, o que a gente escuta, as pessoas que se perdem, acaba casamento, a dignidade de muitos padres, de muitos leigos, de pessoas pelo celular. E lembre-se que São Tiago diz assim sobre a palavra de Deus. Isso é para quem é cristão, luz. São Tiago diz assim sobre a Bíblia: ela é útil para ensinar, para santificar, para advertir e admoestar. Só que ninguém quer ler a palavra de Deus, mas é um escravo eterno do celular, porque não vive ainda o cristianismo de fato, não vive. Lembrem-se disso. Se o sal perde o sabor, por que adianta o sal? Para que serve se ele fica insosso? Eu sou um cristão de fato, sal de verdade, ou uma coisinha que apenas dá um saborzinho? Pensemos nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.